vez eu estava lendo um livro onde apareceu uma expressão escola pública, traduzido, né, em português como escola pública. No caso era um personagem que se referia a um modus operandi, um jeito de ser, né, típico de alguém de escola pública, dentro do contexto inglês. Só que a gente sabe que, conhecendo o texto em original, a gente sabe que a palavra original era public school. Public school não é escola pública no nosso sentido da palavra, né? Public school é, para você ter ideia, uma Eton, uma Harrow, né? Ah, o que é Eton, o que é Harrow? São essas escolas, né, que não são escolas voltadas para a alfabetização, são escolas que já recebem seus alunos depois de uma certa idade, valio eu, já reduz o processo de alfabetização, né, e que, para vocês terem ideia, Churchill estudou numa public school, Harrow, né, o atual primeiro-ministro estudou em Eton, né, o príncipe Harry e o príncipe William estudaram em Eton. Isso é public school no sentido inglês da palavra, no termo inglês, em referência a outras formas de educação que não estavam abertas para outras pessoas. Ela é uma escola que na sua composição seria o que nós chamamos de escola particular aqui, né? Então a pessoa entenderia completamente o contrário, no pior sentido. Escola pública eu penso em ter alguém que está ligado às camadas mais baixas, alguém que está ligado a elementos culturais mais populares, e é justamente o contrário. O cara está querendo expressar aquilo é a afetação das camadas altas, né? Então são pequenas ciladas que às vezes surgem quando a gente não tem uma compreensão mais profunda de uma cultura, e em específico da cultura inglesa, né? Mesmo que eu tenha domínio da língua, tanto de maneira de me comunicar, expressar, escrever e assim por diante, certo? Então tentar entender como é que se forma essa porção e a cultura dessa porção da ilha da Grã-Bretanha, né? Ou seja, começar a localizar, né? A Inglaterra não é a Grã-Bretanha, vamos começar a distinguir isso. Para algumas pessoas isso já, as pessoas estão carecas de saber isso, sabem isso já de longa data. Para algumas pessoas talvez essa informação seja nova. Então por que está aqui essa bandeira e não a famosa bandeira do Reino Unido, a Union Jack, ou Union Flag, bandeira da União, né? Ou Jack da União. Jack seria uma bandeira utilizada em navios, esse tipo de coisa, como uma maneira de sinalização, né? Então, por que não é aquela bandeira? Porque aqui nós não estamos falando de cultura britânica, né? Falaremos sobre isso de alguma forma, porque isso é inevitável quando eu falo de Inglaterra. Mas não é esse o nosso foco. Então, essa é a bandeira da Inglaterra, certo? Quer dizer, uma bandeira possível. A gente vai ver também que a Inglaterra, né, não é uma coisa tão oficiosa como nós temos, por exemplo, a ideia de que a bandeira de São Jorge é a bandeira da Inglaterra, mas consolidada na tradição, no costume inglês, que essa é a bandeira da Inglaterra. Enquanto a bandeira da Grã-Bretanha é a junção de três pretensas bandeiras, né? Essa bandeira aqui, que é essa porção, quando a gente vê aquela bandeira azul e tudo mais, essa aqui é a porção que representa a Inglaterra. Essa porção aqui vai estar representada pela cruz central e por algumas faixas mais largas de branco, certo? Que existem ali, tá? No entorno, né? Então você processa muito forte a bandeira da Escócia, né? Que é essa bandeira de Santo André, essa cruz de Santo André branca no fundo azul. Tem uma história relacionada a isso, de uma aparição, né, desse sinal no céu antes de uma batalha, por isso representa, né, os escoceses e a bandeira da Escócia, isso. E uma pretensa bandeira de São Patrício representando então a Irlanda, né? Então daí você vai ter esse fundo azul, né, o X branco e também no meio do X branco o X vermelho, que essa bandeira de São Patrício seria, né, num fundo branco com uma cruz de Santo André só que vermelha. Tá? Então não é Grã-Bretanha, a Inglaterra não é Grã-Bretanha. A Inglaterra é uma porção dessa ilha da Grã-Bretanha que tem a sua origem, esse nome, né, no período de dominação romana. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham contato com isso, a gente vê isso nas aulas de história, por experiência própria, agora sendo professor. Eu vejo que a maioria dos meus alunos fazem um esforço de esquecer que tudo que eu falei, mais ou menos, até o final da aula. Eles não lembram mais o que eu disse. Tá? Até o final da aula? Até o final da aula eu estou sendo otimista, né? Para tentar ser justo com todos os meus alunos. É claro que sempre tem aquelas figuras extraordinárias que lembram alguma coisa. Mas é o fato de que Roma, né, inicia um processo de dominação
do que hoje é uma parte da Grã-Bretanha, lembrando que a parte chamada Caledônia ou Escócia jamais não fez parte, né, do Império Romano. Tá? O que fez parte do Império Romano, então? A porção pertinente ao país de Gales, a Inglaterra, e uma pequena faixa do que hoje é a Escócia. Tá? O limite da Escócia e da Inglaterra bate mais ou menos com um limite físico, né, artificial, que é a Muralha de Adriano. Né? Sendo, na verdade, duas muralhas ali, mas eu vou ficar para a Muralha de Adriano como uma referência comum. Né? Então a gente tem o quê? O que é a Inglaterra específica? Tira o país de Gales da jogada, que é a porção mais ocidental da ilha da Grã-Bretanha, certo? E tira a Escócia da jogada, que é, como é que eu vou colocar isso em limites físicos? É só procurar, porque o lugar na internet você vai ver ali o mapa da Grã-Bretanha, com essas distinções. E essa faixa ali, né, que é mais ou menos uma faixa que vai ao centro da ilha, é a Inglaterra, tirando ali uma pequena faixa que é a Cornualha, né, mas seria mais ou menos o centro da ilha. Isso é a Inglaterra, tá? E sobre os povos que estiveram nessa localidade que a gente vai conversar. Mas a Ilha da Britânia compreendia mais coisas do que a Inglaterra também. Então começa o processo aí que vai lá de 42, 43 até mais ou menos a década de 80 do primeiro século, certo? Esse é o período que leva toda a extensão de dominação romana. Este avanço, esse processo e tudo mais. Tá? Essa dominação romana dura até mais ou menos 410. Até 410 você tem ainda as estruturas de uma Britânia romana, para quem não sabe também, Britânia é o nome de uma divindade, certo? Que acabou sendo identificada também com a ilha. Até hoje ela é uma figura que aparece, né, em medalhas, símbolos, por exemplo, o Banco da Inglaterra tem na sua simbologia essa deusa Britânia e assim por diante. Geralmente ela é apresentada como uma mulher, com um tridente, com um capacete no estilo grego, que eu não vou lembrar especificamente qual, né, e um escudo, né, onde tem geralmente gravado a bandeira da União, a bandeira do Reino Unido, certo? Então, depois desse período, a retirada romana. Talvez, também vocês se lembrem sobre quando o Império Romano começa a entrar em colapso no mundo ocidental, né? Mais ou menos por 410 tem a invasão de Roma, né? Uma grande crise de invasão, massacre e tudo mais na urbe romana mesmo. Em 476 chega ao colapso das estruturas do Império Romano no Ocidente, né? O Império Romano continua no Oriente como o Império Romano do Oriente, situado em Constantinopla, né, que hoje é a atual Istambul. E o que estava acontecendo então é que as etnias que estavam lá, essencialmente celtas, né, muito falados, bretões, mas é meio generalizante, né, todo mundo que estava na Inglaterra romana ou então no país de Gales, né, era então bretão. Mas vamos chamar dessa maneira mais genérica, né? Os celtas que estavam ali começam a se organizar e a tentar, porque, em uma modo, verdade, né, a vida estrutural da sociedade, do governo, das coisas todas estão em volta dessa administração romana. Então, com essa saída dos romanos, né, da ilha, da província da Britânia, começa então um esforço de organização, né, por parte desses caras que estão aí e que muitas vezes são celtas, mas que estão altamente romanizados, que buscam em Roma, né, e na sua identificação com Roma, uma ideia de uma maior ascendência, de uma maior civilidade. E eles estão sofrendo assédios, então, de outros celtas, certo? Esses não sofreram essa influência romana, vindo tanto da Irlanda como da Caledônia, da atual Escócia, certo? O que eles fazem? É afamadíssimo essa questão, é bastante falado quando a gente está estudando a história da Inglaterra, que é essa ideia de que o rei Vortigern teria trazido, então, né, mercenários saxões para auxiliá-los, né, no combate desses outros opositores celtas. Mas o que acaba acontecendo é que o que deveria ser uma prestação de um serviço mercenário acaba sendo uma invasão e uma colonização. Tá? Não vou também me aprofundar muito nos pormenores dessas controvérsias históricas, o quanto isso é verdadeiro, o quanto não é, o quanto já havia um projeto concreto, né, se a gente pode falar isso nessa época, mas quanto era intencional já o desejo de dominação dessa porção da antiga província romana da Britânia, né, mas o fato é que se deu que a partir do século V, na sequência do século VI,
se dá essa entrada, né, de uma série de povos anglo-saxões e jutos, né, que são etnias germânicas que estão no norte do que hoje é a atual Alemanha, né, e regiões arredores, certo? Então, dessa maneira, a gente vai... para cima do Reno, estavam fora do Império Romano. Exato. Aí é que tá. Geralmente se apresenta essas etnias como não romanizadas, certo? Apesar que, pessoal, é o seguinte, dizer que um grupo germânico não estava dentro da esfera, né, da autoridade do Império Romano, não é dizer que eles não tiveram contato com as populações que estavam colonizadas, estavam já dentro da esfera do Império Romano, né, ou com os comandos em si mesmo, enquanto gestores, enquanto governantes e tudo mais. Tá? Evidentemente que estavam, porque seria muito difícil, né, dentro da abrangência das relações do Império Romano, estar fora desse contato. Né? Seria um grau de isolamento que não é condizente com uma sociedade capaz, então, de depois fazer uma progressão de, né, colonização e invasão de um território como era a província da Britânia. Então, mas, de fato, a gente sabe que tem essa porção bastante significativa da Germânia, que não da Alemanha, né, das Alemanhas. Germânia já é o nome romano para esses territórios, que não foi colonizado. Né? De qualquer maneira, o que vai acontecer na sequência é que é preciso, né, lembrar como é que é a composição da organização dessas populações germânicas. Tá? Estamos falando de sociedades que estão num período, né, tribal em transição para uma outra composição mais sofisticada. O que eu tenho via de regra? Eu tenho um líder guerreiro, via de regra também com uma justificativa que parte da sua habilidade com as armas, né? Ou seja, ele é um cara extraordinário nesse campo da guerra, no campo bélico, mas que também vai buscar justificativas do seu poder dentro de alguma origem divina. Então, geralmente, sempre se tem algum mito que relaciona ele com alguma divindade maior, e por isso justifica o fato dele ser tão bom na batalha. Né? E em torno disso... E líder dos outros. E líder dos outros, e ele vai ter em torno dele, né, um grupo de pessoas comprometidas pessoalmente, que vai ser o bando. Né? Esses homens têm compromisso pessoal com ele, né, e almejam que a sua prosperidade é manter esse líder a salvo e vitorioso. De maneira que esse líder pendendo, caindo desgraça, de alguma forma o grupo deles de guerreiros ligados a ele por aliança vão acabar, né, também meio fechados, meio humilhados dentro da sua habilidade de manter o seu líder vitorioso. Né? Então, esses grupos não são grupos unitários. Eu não posso falar de, então os anglo-saxões, o país Anglia, o país Saxônia foram lá. Não, tenho grupos, né, semi-tribais, paratribais, né, grupos que estão saindo desse processo.